Pessoal, aqui nós temos um exercício que envolve o conceito de mediatriz. Para quem não lembra a definição, o próprio enunciado traz. Ele diz que se nós tivermos um segmento, a mediatriz é aquela reta que é perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio. Ali no enunciado nós temos um triângulo em que nós conhecemos os três vértices e o objetivo principal é determinar o ponto de intersecção das três mediatrizes. Nós teremos três mediatrizes porque nós temos três segmentos. Eu já fiz um desenho para ilustrar a situação em que eu marquei os três pontos. Não me preocupei com a disposição do plano, é apenas para ilustrar a situação. E aqui nós teríamos três retas que são perpendiculares a cada um desses segmentos e além disso elas vão se encontrar num ponto. Essa propriedade das três se encontrarem num ponto é feita, não precisamos se preocupar com isso. De fato, elas se encontram num ponto e nós precisamos determinar esse ponto. Então pense o seguinte, nós estamos trabalhando com um ponto de intersecção entre retas. Ponto de intersecção, nós precisamos usar um sistema para resolver, então nós estamos trabalhando com um sistema. Mas para poder resolver um sistema, eu preciso das equações. Então eu precisaria encontrar as três equações de reta e resolver um sistema para encontrar o ponto de intersecção entre elas. Mas pense o seguinte, três retas é muito chato e muito demorado para resolver. Mas se nós conseguirmos duas equações de reta, elas vão se encontrar naquele ponto. A outra reta vai se encontrar também naquele ponto. Então, se nós encontrarmos duas, nós conseguimos encontrar o ponto P. Aqui no desenho já estão marcados os três vértices e os pontos médios. E eu precisaria encontrar o ponto de encontro das três mediatrizes. Mas só que eu comentei com vocês que com apenas duas já é o suficiente. Então eu vou marcar duas mediatrizes aqui e vou esquecer a terceira. Eu posso escolher qualquer um dos lados como referência. Então, por exemplo, eu posso marcar aqui a primeira mediatriz, que é aquela que passa pelo segmento AB. Se nós olharmos o AB, é este segmento aqui de baixo. A mediatriz ela precisa ser perpendicular, então nós vamos marcar uma reta vermelha aqui perpendicular, que passa pelo ponto médio. Então eu vou marcar aqui o perpendicularismo entre elas. Para marcar uma segunda, eu posso fazer tanto do AC quanto do BC. Eu vou escolher aqui marcar do AC. Então vai ser perpendicular ao segmento AC, passando pelo ponto médio. Vou fazer um esboço aqui, provavelmente não vai ficar bom. Vamos ver? Ficou mais ou menos. E aqui nós temos a segunda mediatriz. A terceira mediatriz, eu vou fazer, mas logo vou apagar, vai passar por aqui e vai encontrar neste ponto que nós precisamos determinar. Este ponto aqui é o ponto P que o exercício pede. Então o que nós vamos fazer? Encontrar a equação de cada uma dessas duas para depois resolver um sistema. Mas como eu preciso utilizar o ponto médio, já que ela passa pelo ponto médio, eu vou fazer a marcação. E o ponto médio nada mais é do que a média das coordenadas. Então nós vamos calcular primeiramente o ponto médio do segmento AB. Ponto médio soma as duas e divide por 2. Então nós vamos pegar as duas abscissas, 13 e 7, somando dá 10. E divide por 2 dá 5. As duas ordenadas, 2 e 0, a soma dá 2, divide por 2 dá 1. Vamos calcular este ponto médio aqui que passa a reta preta. Então nós vamos pegar as duas abscissas, 13 e 5 dá 8, divide por 2 dá 4. E as duas ordenadas, 13 e 6, que também dá 8, e divide por 2 dá 4. Então nós precisamos encontrar a equação da reta vermelha, e eu vou chamar de R, e a equação da reta preta, que eu vou chamar de S. Eu vou precisar da condição de perpendicularismo, porque eu conheço apenas um ponto pelo qual ela passa. Então nós vamos precisar dessa condição ali, trabalhando com os coeficientes angulares. Eu vou começar agora com a reta R, que é a reta vermelha. Eu sei que a reta vermelha é perpendicular ao segmento AB. Então, se nós pensarmos aqui, nós temos a condição de perpendicularismo entre a reta que passa por AB e a reta R. Eu sei que os coeficientes angulares precisam ser inversos opostos. Então, eu posso calcular o coeficiente angular da reta que passa por AB para depois encontrar o coeficiente angular da reta R pela condição de perpendicularismo. Então, para começar, eu vou calcular aqui o M, que é o coeficiente angular da reta B, e para isso eu preciso calcular a variação do Y pela variação do X. Então, nós vamos com os dois pontos. Vou olhar que foi no y, foi de 2 para 0, então a variação foi 0 menos 2. E com a abscissa foi de 3 para 7. Então nós vamos fazer aqui 7 menos 3. O que nós temos aqui em cima, então, é menos 2. Embaixo nós temos 4, o que me permite dizer que o coeficiente angular, não da reta que eu preciso, mas da reta perpendicular a ela, é igual a menos 1 meio. Vou utilizar a condição de perpendicularismo aqui, porque eu sei que o coeficiente angular da reta R precisa ser o inverso oposto de menos 1 meio. Então, o inverso de 1 meio é 2. E em questão do oposto, eu preciso trocar o sinal. Então, o M é igual a 2. Bom, já posso começar a montar a equação reduzida, cuja cara é mx mais n. Notem que o m eu já sei. Eu preciso encontrar o n agora. Então, eu já vou começar montando aqui que o y é igual a 2x mais n. E para encontrar o valor de n, eu preciso substituir o x e o y por um ponto em que a reta passa. E o único ponto que eu sei que a reta R passa é o ponto médio 5 e 1. Então nós vamos trocar aqui o x e o y pelo ponto 5 e 1 para descobrir o valor de n. Então aqui nós temos y igual a 1, 2 vezes o 5, que é o x, mais n.
Aqui dá 10. Se nós subtrairmos 10 dos dois lados, eu fico com menos 9. Então aqui eu descubro que o n é igual a menos 9. Nem vou circular isso aqui. E aí eu sei já montar a equação da reta R, que é igual a 2x menos 9. Vou deixar parado aqui, porque é a primeira equação das duas que eu preciso determinar. E agora nós vamos repetir o processo, só que agora para a reta S. Então, primeiramente, eu vou ter que calcular qual é o coeficiente angular da reta que passa pelo AC, diferente da reta R, era aquela que passava por AB. Então, nós vamos calcular esse coeficiente angular utilizando que ele é dado pela razão entre a variação do Y e a variação do X. Então, vamos olhar para os pontos A e C. Na ordenada foi de 2 para 6, então a variação vai ser 6 menos 2. Já nas abscissas foi de 3 para 5, e a variação vai ser 5 menos 3. Nós temos 4 sobre 2, coeficiente angular igual a 2. Isso nos permite dizer, pela condição de perpendicularismo, que o m da reta preta precisa ser o inverso oposto do 2. Inverso vai ser 1 meio, e aí o oposto troca o sinal. Então nós já temos o coeficiente angular. O que nós vamos fazer agora é substituir na forma reduzida, já trocando o m por menos 1 meio, da mesma forma que nós fizemos aqui na reta R. E aí nós temos y igual a menos 1 meio de x mais n. O objetivo principal agora é encontrar o n, e eu vou fazer isso por meio de uma substituição do x e o y por um ponto em que a reta preta passa. E o ponto que a reta preta passa... Opa, apaguei, não era para apagar. Vamos voltar. A reta passa pelo 4, 4. Então nós vamos trocar agora pelo 4 e 4. No lugar do x a gente vai colocar 4, da mesma forma que do y. 4 igual a menos 1 meio vezes 4 mais n. Aqui nós temos menos 2. Se nós somarmos 2 dos dois lados, a gente descobre que o n é igual a 6. Aí nós temos a possibilidade de montar a equação da reta e dizer que ela é igual, y igual a menos 1 meio de x mais 6. E agora que eu tenho a equação das duas retas, para encontrar o ponto de intersecção, basta nós resolvermos um sistema. E como nós temos ali as equações reduzidas, o y está isolado, e é mais fácil nós pensarmos que o ponto de intersecção é onde as duas são iguais. Então, como nós temos ali y e y, basta nós igualarmos os dois. Então, nós vamos pegar aqui as duas equações e igualar. Então, nós precisamos resolver quando 2x menos 9 é igual a... Deixa eu até trocar aqui em azul para não ficar muito perdido. Vou colocar aqui, ó, 2x menos 9 precisa ser igual a menos 1 meio de x mais 6. Agora é uma equação simples para resolver. Nós vamos ter que encontrar o valor de x. Então, eu vou isolar aqui, fica 2x mais 1 meio. E aí vai somar 9 e 6. Fazendo MMC deste lado, aqui nós temos 5 meios de x igual a 15. Para resolver isso aqui, nós podemos fazer meios por extremos, aí fica 5x igual a 30, e aí eu descubro que o x é igual a 6. Bom, se nós olharmos alternativas aqui, não ajuda muito, porque há duas em que o x é igual a 6. E agora, para descobrir o y, basta nós substituirmos em qualquer uma das duas, afinal de contas elas são a mesma coisa neste ponto. Então, vamos pegar nessa aqui que não tem fração, melhor ainda. Ó. Se nós pegarmos aqui y igual a 2 vezes 6 menos 9, y igual a 12 menos 9, que é igual a 3. Então, o ponto de intersecção que nós precisávamos encontrar é o ponto de abscissa 6 e ordenada 3. E aí a gente consegue fechar assinalando a alternativa D.